Capítulo 13. Como o gambá passa por peru. Psicologia ao alcance de todos. Ficar amigo das pessoas e despertar confiança é outro degrau na bela capacidade de influenciar. Como fazer com que isso ocorra? Como fazer com que isso ocorra? E o que fazer depois? E o que fazer depois? Como manter? Como manter? Vamos indicar 8 passos: aparência, aperto de mão, nome, conversa, tonalidade, postura, gestos e respiração. A aparência é um passo decisivo. Não entre em campo para jogar no time do Flamengo com a camisa do Fluminense. Se você pertence ao Exército, não use o uniforme da Marinha. Vista-se o melhor possível e de acordo com o que você estiver fazendo no momento. Lembre-se de que você só tem uma chance de causar boa primeira impressão. E uma primeira impressão positiva é fundamental para o seu poder de influenciar. Mas não se prenda a isso. Se agora tomou consciência disso e percebeu que causou alguma má primeira impressão, é só modificar e restabelecer o seu padrão natural. Em muitos casos, por exemplo, a gravata é fundamental. Veja uma pesquisa a esse respeito em nosso livro O Sucesso Não Ocorre por Acaso. Mas há ocasiões em que a gravata pode até atrapalhar. Um diretor de empresa em reunião no sindicato dos seus trabalhadores entende-se melhor com seus interlocutores se estiver vestido sem formalidade, nem ostentação de espécie alguma. E se você for a um encontro de fim de semana na praia, mesmo sendo com pessoas de alto padrão social, você vai de terno? De qualquer forma, com gravata ou jaleco ou qualquer outra roupa profissional ou social, transmitir boa aparência é vital importância para a comunicação eficiente. Outro passo é o aperto de mão. Por que apertamos as mãos uns dos outros e nos cumprimentamos? Porque desde épocas remotas, o aperto de mão é um código de que ambos estão desarmados. Mas além disso, o aperto de mão comunica outras mensagens, conforme o modo como é dado, o tempo de duração e outros detalhes. Um simples aperto de mão pode transmitir simpatia, frieza, sensualidade, medo, confiança ou desconfiança. Qualquer um desses e outros sentimentos. Nossos avós já diziam que o aperto de mão transmite segurança quando é firme e falsidade ou insegurança quando é frouxo. Mas cuidado com a forma como você aplica esses conhecimentos. Em uma cidade do interior de São Paulo, ocorreu há alguns anos uma situação que é bom exemplo disso. Chegou um gerente novo para a agência de um banco local, preocupado em causar excelente impressão entre os principais clientes. Decidiu visitar pessoalmente os empresários locais. Na primeira visita, deu um aperto de mão tão vigoroso que quebrou a mão do cliente. Exagerou na dose e o efeito foi catastrófico. Observe também as circunstâncias antes de cumprimentar com um aperto de mão. Nem todos dão o mesmo valor a esse tipo de cumprimento. Se você observa que alguém sempre leva a mão depois de cada cumprimento desse tipo, não aperte a mão dessa pessoa, cumprimente com aceno. Muitos povos têm outras formas de cumprimento em vez do aperto de mão. E aqui figura 17, né? 2 pessoas aqui fechando dois indivíduos, a figura genérica de 2 indivíduos fechando o negócio aqui em suas pastas. A palavra mais importante e mais doce que você pode escutar na sua vida é o próprio nome. Ouvir seu nome significa que você está presente no mundo, que as pessoas estão interagindo com você e solicitando a sua participação. Em Roma, faça como os romanos. Falar o nome da pessoa a quem você se dirige é uma ponte que estabelece um contato mais estreito. Há pessoas que dizem ter grande dificuldade em guardar nomes. 10 segundos depois de apresentados, já não se lembram mais do nome do outro. O motivo disso não é fraqueza de memória, é simples falta de atenção. Se você está com o pensamento voltado para outros assuntos e preocupações na hora em que é apresentado alguém,
será muito difícil abrir na memória um lugarzinho de fácil acesso para guardar o nome da pessoa. Mas se você prestar atenção ao outro, no momento em que é apresentado a ele, ouvindo seu nome e olhando seu rosto, dificilmente esquecerá. Se você não guardou nem o nome do cliente, como é que vai tocá-lo pessoalmente com seus argumentos? Como é que vai influenciar? Franklin Roosevelt, ex-presidente norte-americano, percebeu que quase sempre as pessoas se cumprimentavam socialmente sem prestar atenção no que o outro estava dizendo. Baseado nisso, ele resolveu fazer um teste. Em uma recepção para 15 embaixadores, cumprimentou a cada um deles falando a seguinte frase: "Matei minha sogra hoje de manhã." Apenas um dos embaixadores percebeu algo estranho e perguntou-lhe: "O que é mesmo que o senhor está dizendo?" Se você tem dificuldade em gravar algum nome, use um processo mnemônico, isto é, invente alguma relação entre um nome e uma palavra ou ideia fácil de guardar, especialmente positiva. Quando você cria uma ideia engraçada, é muito mais fácil memorizar. Nos Estados Unidos, meu nome é um pouco difícil de se gravar e de pronunciar, então eu mesmo criei um processo mnemônico. Explico às pessoas que então sempre se lembrem de que me chamo Lair Ribeiro, Lair. Pronunciando-se Lair em inglês, é um lugar de animais selvagens. Rib é costela, bear é urso. Fica faltando só a letra O do final. Imagine uma toca, Lair, com 2 ursos, bear, cutucando a costela, rib, e um outro, e falando o. As pessoas riem dessa ideia e nunca mais se esquecem do meu nome. Outra técnica eficaz para a memorização de nomes é: uma vez ouvindo o nome de alguém, repita-o pelo menos 3 vezes durante a conversa. Falar o nome do outro é uma chave que coloca você no universo dele. Mas, para ser bem aceito pelo outro, observe o nome pelo qual ele prefere ser tratado e a forma de tratamento. Tem gente que não gosta do próprio nome e cria outras formas de ser chamado. Outros fazem questão de serem tratados pelo sobrenome e restringem o prenome ao uso familiar. Outros fazem questão de um título, como um doutor ou professor, e todos têm direito de determinar a própria identidade. Perceba então qual é a melhor maneira de entrar no universo do outro para comunicar-se com ele, com respeito, com ela, com respeito. Conversar é estabelecer contato direto com o outro, colocar suas ideias, sondar o pensamento dele, dela, informar, aprender, familiarizar-se, trocar experiências, influenciar, aprofundar os vínculos, criar realidade. Mas pouca gente sabe que em uma conversa, mais importante do que falar é saber ouvir. O segredo de um bom comunicador não é ser interessante, é ser interessado muitas vezes. É claro que o interesse e a qualidade do que você diz vão contar muito, mas as pessoas geralmente se sentem bem numa conversa em que são consideradas, em que despertam interesse e são ouvidas. Lembre-se, na maior parte das vezes, quem controla a conversa não é quem fala, é quem escuta. Há quem diga: fulano é uma pessoa ótima, que conversa agradável. Acontece que na conversa ele só disse 2 ou 3 palavras e ficou rouco de tanto ouvir, entre aspas, rouco de tanto ouvir, como dizia Tancredo Neves. Mas ficou com um quadro completo de informações sobre o seu interlocutor e, além disso, deixou aberto a seu favor um saldo de milhares de palavras. Outro aspecto que influi numa conversação é a tonalidade. Já falamos sobre isso no capítulo 8, destacando principalmente a velocidade da fala. Há também outros detalhes, como o volume da voz. Cada ambiente, cada situação pedem um volume, mais alto ou mais baixo. Procure aperceber-se disso. O que não significa que em alguns momentos você não possa quebrar o clima reinante, falando mais alto e causar impacto ou impor a sua posição. Tudo é uma questão de sensibilidade para o momento certo. Há também o jeito de falar que muda o significado das palavras, como na história do casal que recebeu um telegrama do filho adolescente com o seguinte texto: "Pai, mande mais dinheiro." O pai abriu o telegrama e ficou furioso. Leu em voz alta para a esposa com um tom de ordem, imperativo e seco: "Pai,
Mande mais dinheiro, esbravejou contra a petulância do jovem. A mãe, querendo proteger o filho, pegou o telegrama em suas mãos, conferiu o texto e sorriu, dizendo para o marido: Não, querido, não foi assim que ele disse. Escute só como foi. E leu o mesmo texto com um tom meigo, respeitoso e suplicante. Ah, bom, disse o marido. Já que é assim que ele está pedindo, vou mandar-lhe o dinheiro. O corpo também fala juntamente com a voz, e a postura corporal influencia mais do que as palavras, como já vimos no primeiro capítulo deste livro. Atenção aos seus gestos e aos gestos do seu interlocutor. Use a técnica do espelho, mirror, descrita no capítulo 8. A respiração também faz parte desse grupo. Pouquíssima gente percebe a importância disso. Procure assumir a mesma velocidade de respiração do outro durante a conversa e depois confira os resultados. Nós gostamos de pessoas iguais a gente. Seus melhores amigos são pessoas parecidas com você ou pessoas como você gostaria de ser. Para que duas pessoas se sintonizem, é preciso que haja um ponto em comum entre elas, algo que estabeleça um vínculo de confiança. As duas pessoas podem até ser diferentes em quase tudo, e esse ponto comum pode ser um detalhe simbólico, mas com força expressiva suficiente para abrir os canais de comunicação. Um dos maiores inimigos de uma perua com filhotes é o gambá. Ela é capaz de atacá-lo com fúria se ele se aproximar de sua ninhada. Se jogarmos perto da perua um boneco de pano em forma de gambá, ele é destruído em minutos. Mas se amarrarmos à barriga do gambá um pequeno gravador, emitindo sons de filhote de peru, a mãe perua passa a tratá-lo como um de seus filhotes. Tem cara de gambá, cheiro de gambá, anda como um gambá, mas pia como um peru filhote. Isso é suficiente para que a perua mude seu estado mental e trate-o como um dos seus. Existem várias formas de influenciar os outros a nível inconsciente e essas técnicas são eficazes e poderosas. Você deve tratá-las com cuidado e respeito. Capítulo 14. O poder da amizade. Nós gostamos de quem gosta da gente. Desde que nascemos, começamos a aprender a nos relacionar com o mundo que nos rodeia. Com alguns meses de vida, já distinguimos algumas palavras, aprendemos a falar e depois de alguns anos aprendemos a escrever. E assim vamos desenvolvendo a nossa capacidade de comunicação. Algumas pessoas até fazem cursos universitários específicos nessa área de conhecimento. Mas nem o aprendizado ao longo da vida, nem o estudo teórico nos garantem eficiência na arte da comunicação. Ser bem-sucedida no relacionamento com as pessoas é, além de ciência, também uma arte. O bom sucesso no relacionamento, ciência e arte. Pode ter o apoio de conhecimentos científicos e de algumas técnicas, como as que transmitimos neste livro, mas depende essencialmente das habilidades de cada um. Essas habilidades podem ser treinadas, mas seus sentidos têm que estar abertos para um aprendizado que não cessa nunca, principalmente nos detalhes mais simples, como o movimento dos olhos, o tom da voz e o sorriso. Muito já se falou sobre a importância do sorriso, mas a boa comunicação e até mesmo para a saúde da pessoa. Mas poucos sabem que o sorriso age também na comunicação à distância, sem ser visto. Conheço experiências com centrais telefônicas em que foram instalados grandes aparelhos para que as telefonistas pudessem se ver enquanto trabalham. Dessa forma, elas recebiam uma constante informação sobre o seu próprio estado de espírito. Recebendo esse feedback do espelho, passavam a prestar mais atenção ao seu humor e sorriam mais. Sorrindo ao telefone, transmitiam melhor a mensagem com a voz e os resultados do seu trabalho foram muito melhores.
Em empresas de vendas pelo telefone, essa técnica resultou em aumento de vendas e nada mudou além disso, um espelho e um sorriso. Por que os coquetéis são tão utilizados socialmente nas promoções empresariais? Porque propiciam o encontro de pessoas com determinados interesses comuns, em um ambiente de descontração, livre de preocupações do dia a dia. Conhecendo-se ou não, as pessoas estão ali, disponíveis para conversarem e conhecerem pessoas novas. Esses contatos terão diversas consequências posteriormente, mas ali no coquetel, o momento é de aproximação pessoal. Esses momentos, aparentemente superficiais, revelam muito sobre a natureza humana e podem ser valiosos se forem bem aproveitados. Uma equipe de pesquisadores convidou para uma festa um grupo de executivos que não se conhecia. Nenhum convidado tinha tido anteriormente qualquer contato com nenhum dos outros. Depois dos primeiros minutos de conversa, os pesquisadores perguntaram a cada convidado em particular a impressão sobre os outros que ele havia acabado de conhecer. Indagaram também a cada um como aquelas pessoas se comportariam em determinadas situações e anotaram tudo. 6 meses depois, vários daqueles executivos já tinham desenvolvido algum relacionamento social e profissional e vários deles já se conheciam bastante. Os pesquisadores, então, visitaram cada um deles e repetiram as mesmas perguntas da primeira noite. E as respostas eram as mesmas, ou seja, a primeira impressão havia permanecido. Como já vimos, um contato breve pode deixar uma boa ou má impressão. Você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. E esta primeira impressão pode ser decisiva para a sua imagem, mas também pode ser reavaliada e remodelada. Se você vai a um encontro de negócios com o presidente de alguma empresa, por exemplo, sua imagem está em jogo, desde que você entra no prédio, na portaria, no elevador, na recepção, na sala de espera, junto à secretária, em todas essas etapas, antes de chegar diante do seu alvo, seu comportamento nos mínimos detalhes já está formando uma impressão sobre você que de alguma forma vai refletir no presidente da empresa. De nada adianta você entrar no gabinete dele com pose de lorde inglês se no elevador você foi visto, quem sabe até por ele próprio, com a postura estabanada ou irritada. Você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Não se esqueça, é quase impossível mudar a primeira imagem que alguém faz de você. Com base em que os outros formaram uma imagem sobre você? Não, mas com base em que os outros formaram uma imagem sobre você. Não é só no seu comportamento isoladamente, mas também nos valores que cada um tem sobre a maneira como você se apresenta. Isso tudo depende sempre do contexto. Uma mulher que sai para passear de saia curta e com o rosto descoberto pelas ruas de Bagdá, por exemplo, causa nos habitantes locais uma impressão muito diferente da que provocaria se estivesse nas ruas de São Paulo ou em outra grande metrópole brasileira. Isto porque os valores são diferentes. E aqui uma figura 18. Ele põe um rosto de um homem sorrindo, irradiando assim em volta, e está escrito: para franzir a testa, você utiliza 32 músculos. Para sorrir, somente 28. Sorria nem que seja por economia. Os valores são estados mentais. Os valores são estados mentais que acreditamos serem importantes para nós. Eles variam conforme o lugar ou o ambiente onde você nasce e vive, conforme o grupo social do qual você faz parte. E são diferentes também de uma pessoa para outra, ou seja, são sociais, mas também são individuais. E podem ser transformados desde que a pessoa tenha abertura para isso.
Mas na maioria das vezes, os valores são inconscientes. Eles são a verdade da pessoa e ela nem pensa mais nisso. O que é mais importante para você num relacionamento? O que é mais importante para você num relacionamento? Se eu fizer essa pergunta separadamente a um casal de noivos e ele responder independência, enquanto ela responde dependência mútua ou algo assim, está óbvio que o casamento não vai dar certo. Isso porque os valores são conflitantes. Sondar os valores da pessoa com quem você está tentando fazer algum negócio pode ajudar bastante na negociação. Pergunte-lhe no momento certo da conversa algo como: o que é importante para você no produto que estou lhe apresentando? Se ele responder conforto, por exemplo, você fica sabendo qual é a palavra mágica, capaz de gerar o estado mental desejado por ele. Usando essa palavra nas argumentações com ele, você estará tocando favoravelmente o seu estado mental e tudo ficará mais fácil, porque você aprendeu a abrir a porta, uma porta com o desejo daquela pessoa. O gambá que pia como peru é tratado como peru. Mas nem sempre a palavra diz tudo. Ela depende de um contexto. Exemplo. O noivo daquele exemplo anterior pode responder a mesma palavra da noiva. Respeito, por exemplo. Mas o que significa respeito para cada um? A mesma palavra pode ter diferentes significados. Respeito para ele pode significar baixar a cabeça quando o outro fala, e para ela pode ser olhar nos olhos. Depois de casados, vão começar um diálogo com os seguintes argumentos: você não me respeita, quem não me respeita é você. Não fique limitado, portanto, somente a uma palavra, por mais reveladora que ela lhe pareça. Aprofunde a questão para conhecer mais profundamente o outro. No caso do cliente que respondeu conforto, se você conseguir, vá adiante em sua pesquisa de estados mentais. E o que significa conforto para você? Um dos principais segredos da comunicação é saber escutar. Ouça com atenção o que o outro lhe responde. Só assim você poderá saber seu desejo, seus valores e passar a falar a linguagem dele. Nós estamos sempre dispostos a gastar dinheiro e tempo para obtermos os nossos valores.